Tricolor venceu de novo, invencibilidade garantida na Arena Fonte Nova no Campeonato Brasileiro, volta a vice-liderança, tá de suave na nave, o time tricolor baiano buscando a liderança e buscando a permanência no G4, rodada a rodada. Ontem o Bahia demonstrou mais uma vez que está no Campeonato Brasileiro com um objetivo bem claro nesse momento de disputar realmente aquela parte de cima da tabela. O técnico Rogério Ceni mostrou para todos que tem de fato o time na mão. A gente percebe que ele faz sempre aquelas mesmas modificações, mas as modificações que são feitas no segundo tempo, como a gente vê a entrada de Ademir, o Depena, o Biel e o próprio Cicinho que entrou ontem, são substituições quase que clichês e que vem dando certo e que vem demonstrando para a torcida e para o Brasil que o Bahia não cai de rendimento com essas substituições, o que demonstra um grupo completamente homogêneo. E ontem não foi um adversário qualquer, embora a equipe do Vasco da Gama esteja ainda brigando aquela parte ali de baixo da tabela, a equipe do Vasco da Gama, que é bem treinada pelo Rafael Paiva, que está na condição ainda de interino, ela demonstrou ser um time muito competitivo. O Vasco da Gama veio de uma vitória expressiva contra o São Paulo, né, por 4-1. Então ontem o encontro foi de duas equipes que vieram de placares similares em rodada anterior. Então isso fez com que o Vasco da Gama tivesse confiança em jogar contra a equipe do Bahia e partiu para cima. Agora o time do Rogério Ceni mostrou maturidade, mostrou aquele volume de jogo que tem encantado o país pela forma como vem sendo conduzido ali dentro de campo, com entrosamento muito legal, e a gente espera que o Bahia continue nesta pegada para um compromisso importante mesmo, que vai ser esse jogo contra o São Paulo, fora de casa. Mas por enquanto o Bahia vem demonstrando realmente muita coesão e disposição. E o mais importante, né, é demonstrar que o apoio da torcida tem sido fundamental para que o Bahia continue vencendo os seus jogos, fazendo valer o seu mando de campo aqui na Arena Fonte Nova. E ganhando cada dia que passa mais confiança para poder conseguir ser ainda mais competitivo fora de casa. O Bahia ontem conseguiu mais um resultado positivo dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. A equipe que está invicta há 20 jogos, no geral, dentro de casa, e no Campeonato Brasileiro o melhor mandante. Ganhou 6 jogos que atuou no estádio da Arena Fonte Nova. Ontem, diante do Vasco da Gama, 2-1, reassumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ao lado do Flamengo, ambos com 24 pontos, tem 7 vitórias, mas o Flamengo leva vantagem por ter um saldo maior do que o Sport Clube Bahia, 9-7, e o Tricolor muito bem na fita. Como fazemos sempre, para pontuar, dizer que no geral, nas competições, o Bahia chegou a 39 jogos, com exatamente 82 pontos positivos, 25 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, marcou 72 gols, sofreu 33, tem um saldo de 39. Rogério Ceni, são 36 jogos esse ano, hein? No comando do Bahia, 81 pontos, 25 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, marcou 69 gols. A equipe sofreu 25, tem um saldo de 44 gols. A equipe do Esporte Clube Bahia, né? Então tá aí o Tricolor que se reapresenta amanhã. Hoje tivemos aí a modificação da programação, porque inicialmente essa programação teria a reapresentação hoje lá no CT Evaristo Macedo, agora à tarde, para já um foco no jogo contra a equipe do São Paulo no próximo domingo, 4 da tarde, no estádio do Morumbi. Mas amanhã pela manhã, no sábado pela manhã, e o embarque com destino a São Paulo. O Bahia não tem nenhum problema de ordem médica e também de cartão. 6 atletas estão pendurados e eles, pelo segundo jogo consecutivo, se seguraram e não receberam o terceiro cartão amarelo. Ou seja, o técnico Rogério Ceni, ele tem
todas as condições de repetir o mesmo time que jogou ontem perante a equipe do Vasco da Gama, vencendo por 2-1. A propósito, falar em Rogério Ceni, vamos ouvir aí o que ele fala sobre exatamente esta janela que vai acontecer a partir da próxima semana, para ver se o Bahia ainda traz alguma contratação. Inicialmente ele falando sobre esta situação. A princípio, boa noite primeiro, bom dia primeiro. A princípio, nós temos o Iago, que já está treinando com a gente, que a partir do dia... É 10, né? É 10 que abre. A partir do dia 10, eu acho que ele já vai estar condicionado e à disposição para fazer parte do grupo. E eu desconheço qualquer movimento de saída ou de chegada até esse momento. Claro que sempre, se você tiver condições de em uma posição ou outra que você precisa, é sempre legal você poder observar o mercado. Mas repito a vocês, eu acho que o que foi investido, ao que me parece, é o que nós temos hoje. E se aparecer, vou ser repetitivo com vocês, mas se aparecer alguma oportunidade, principalmente algum jovem talento, alguma coisa assim, mas se não, foi o que foi passado já para mim e é o que eu passo para vocês todas as vezes as últimas vezes que eu falei com vocês. Rogério, boa noite, bom dia. Cada jogo é um jogo, a gente sabe. Como você analisa, você fazer um comparativo do jogo passado, em que o Bahia venceu a equipe do Cruzeiro por 4-1, e o jogo de hoje, teoricamente, uma equipe mais fraca, a equipe do Vasco da Gama. Como é que você faz essa análise dos dois jogos nesse aspecto? Eu trato, acho que todos os jogos da mesma maneira. Eu não tenho essa coisa de que uma equipe ela é melhor ou pior de acordo com a maneira como você se posiciona e joga dentro do campo de jogo. Pode ser qualquer equipe vem aqui, se a gente não tiver muito concentrado e se a gente não tiver com energia muito alta, qualquer jogo se torna difícil. E se você está bem, não há adversário que seja impossível de vencer. Esse é o conceito que eu levo para o jogo. Eu acho que hoje sofremos menos do que contra o Cruzeiro. Foi uma situação, aliás, muito parecida, né? Inclusive da expulsão e tudo, um jogo bem parecido no sentido de como aconteceu, tempo, né? Como aconteceu tudo. Substituições muito parecidas. Contra o Cruzeiro acho que tentou atacar um pouco mais a gente depois da expulsão e por isso sobrou um pouco mais de espaço. O Vasco se defendeu um pouco mais e nós também tomamos algumas decisões, nós começamos a cruzar a bola na área e não era esse o jogo. Por mais que você tenha dois caras de área, mas dava para fazer o jogo combinado. Eles alargaram muito a última linha, botaram laterais para marcar. E aí era a hora da jogada combinada para você fazer como foi, por exemplo, o lance do gol e alguns lances, principalmente do lado do Biel, que ele entrou novamente muito bem no jogo, né? E então por isso nós apanhamos um pouco mais e de bom que nós controlamos melhor o jogo de hoje pós-gol do que o jogo contra o Cruzeiro. E cedemos pouquíssimas chances de gol pro Vasco. Boa noite, Rogério. Hoje a gente viu os dois laterais apoiando muito o ataque. Você tinha falado até no outro momento que como não tinha um lateral que segurava um pouco mais o Juba e tal. E o torcedor, isso. E o torcedor ele já está começando a ficar ansioso. E a gente viu imagens do treinamento, o Iago já participando do treinamento, o Bahia já anunciou, né, antes que o Iago chegaria. Como é que vai ser essa situação para resolver até quando o Iago poder estrear com a camisa do Bahia? Como é que vai ser essa briga de pegar um cara que começou como lateral, mas que vinha jogando na linha de frente e hoje tem feito muito bem essa função de lateral? O Juba é um construtor nato. A única coisa que eu vejo o Juba muito mais, rendendo muito mais numa primeira linha ou até num meio campo do que na ponta. Porque como nós, na maioria das vezes, não iniciamos com um 9, o Juba talvez faça mais sentido se você tem um 9, porque ele é um ponta, né? Chega cruzando tudo, mas senão é um cara que tem muito bom passe, acha soluções que não é todo jogador que consegue achar. Eu acho que ele e Caio nessa construção são fundamentais. Acho que Gabriel evoluiu. Nós evoluímos muito nessa construção com bola, na marcação e construção com bola. Então, assim, o problema do Juba é que, lógico, o Rian tá voltando agora, mas é uma característica diferente, ainda mais jovem e tudo, né? Numa emergência nós temos o Rezende, que já foi treinado ali. Numa emergência nós temos o Cicinho, que já fez essa função. E nós estamos tentando avaliar, jogo após jogo, o cansaço do Juba, né? Eu fico feliz que agora tenha um dia a mais, né? O jogo é só no domingo. Quando é de 3 em 3 dias é muito pesado para repetir tantas vezes. Mas nós vamos ter que suportar dessa maneira até o dia 10. Aí a partir do dia 10 nós temos condições de trocar, de fazer
de intercalar jogos, e também a partir do dia 10 me parece que os jogos diminuem um pouco, né? Se espaçam um pouco mais, né? Nós precisávamos, era hoje, de ter o Iago para você poder dar uma rodagem, assim como a gente faz em outras posições, né? Mas infelizmente nós não temos. Mas o Juba vem muito bem nessa função, ele constrói muito bem, e agora em alguns jogos a gente tem tentado soltar um pouco, não como o Gilberto, por exemplo, mas soltar um pouco mais ele para dar, né, muitas vezes a amplitude que a gente precisa. Boa noite, professor, parabéns pelo triunfo. São 20 jogos aqui sem perder, né? E a Fonte Nova se tornando um verdadeiro alçapão, o que dá dificuldade ao seu adversário. A que o senhor traz essa regularidade desse jogo do Bahia, tanto dentro quanto fora de casa, tendo em vista que os últimos 3 jogos o Bahia, a qualidade saltou aos olhos, isso foi muito já comentado e falado. Mas hoje a gente pegou um adversário difícil, teve a questão da expulsão, e eu senti até o senhor um pouco ansioso com a questão da bola cruzada. Sim. Eu observo pouco às vezes o treinador, mas hoje eu passei a observar mais. E essa ansiedade por conta do jogo, da saída da característica. Mas a que se deve 20 jogos? Qual é o segredo, de novo, gente, essa pergunta, o segredo do sucesso desse Bahia tão trabalhador? O segredo do sucesso é o trabalho. O segredo do sucesso é repetir todos os dias. É construir todos os dias, cada dia, 2 coisas muito importantes. A capacidade técnica dos jogadores, a vontade que eles têm da fome que eles demonstram mesmo você vê o Everton aos 34 anos, alguns jogadores mais velhos, Everaldo 32, enfim, jogadores maduros, experientes, mas que têm o desejo de vencer. Então, é o que eu falo, sonhar, o torcedor sonha aonde quiser, e a gente não pode tirar o sonho de cada jogador. Nós já temos só que a gente trabalha muito. Esse time não passa essa bola pé em pé por acaso, né? Entra lá todo mundo, vamos passar, não. Você trabalha todos os dias construção, todos os dias posse de bola, todos os dias espaçamento que cada um ocupa dentro do campo. Então, assim, eu fico feliz com uma coisa, que 2 jogos que a gente não toma cartão amarelo. Isso é muito legal. 12 jogos o time joga, os 4 jogadores de meio campo não foram suspensos em nenhuma rodada. Isso mostra muita disciplina tática do time, porque ele normalmente se encontra bem posicionado, não precisa fazer faltas durante o jogo quase todo, tem poucas faltas feitas, e está sempre bem posicionado, apesar ainda de algumas correções que nós temos que fazer entre a primeira e a segunda linha, na hora de subir marcação, na hora de pressionar o adversário. Mas eu acho que é muito repetição de trabalho, repetição de exercícios, e logicamente não podemos destacar que é um time que joga com muitos meias, né? Então são jogadores já de habilidade natural, que ajudam a manter esse controle da bola. A evolução do Marcos Felipe com o pé, a evolução do Gabriel em construção, o Canu já é um jogador muito mais experiente para isso, o uso de Juba, que pode ser um meia considerado de lateral, 4 meias por dentro, o Tassiano, que pode ser esses são jogadores que gostam da bola, que tratam bem a bola. Complementando o noticiário do Esporte Clube Bahia, dizendo que 74 mil sócios bateu no dia de ontem, o Bahia já com esse número significante de sócios. E o jogador Iago Bortucci, ele que veio do futebol da Alemanha e estava ontem, inclusive, na Arena Fonte Nova, ele tem uma previsão de estreia na 17ª rodada contra a equipe do Cuiabá no próximo mês. Bom, o Oscar foi considerado pela CBF, aquele prêmio que a CBF dá, como o melhor em campo no jogo de ontem. Mais um jogo do Bahia que o seu atleta é considerado o melhor em campo. Dos jogos do Bahia, só um jogo que não aconteceu isso foi o jogo do Flamengo. O Davi Luiz foi considerado o melhor em campo. Os outros 11 jogos, sempre um atleta do Esporte Clube Bahia é considerado o melhor em campo. André, a gente falou ontem sobre o André. O jogador sofreu uma lesão no joelho, terá que passar por uma cirurgia e houve a rescisão de empréstimo com o Estrela Amadora lá de Portugal, atleta que tinha esse contrato até o outro ano. Então, o empréstimo houve a rescisão e o André terá que fazer a cirurgia. Segundo o Bahia, a opção do próprio Bahia para o atleta fazer essa cirurgia aqui em Salvador. Cicinho, continuam os rumores
pessoal lá da Crônica do Recife nos falou que realmente existe esses rumores do time do Esporte Clube do Recife ter interesse em contratar o jogador Cicinho, lateral direito do Esporte Clube Bahia. A Vívia foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17, ela que é atleta do Esporte Clube Bahia, para amistosos nos Estados Unidos, entre 2 a 17 do próximo mês. Essa é a terceira convocação da atleta. Portanto, tá aí o Bahia que volta a treinar amanhã lá no CT Evaristo Macedo, amanhã pela manhã.